Olá a todos, nós vamos apresentar hoje, então, um projeto intitulado Um Sistema de Recomendação Personalizada de Conteúdo em Ambiente Inteligente de Aprendizagem, uma abordagem baseada em ontologia agente conversacional. É um projeto desenvolvido em conjunto pela Faculdade de Computação da Universidade Federal de Uberlândia, juntamente com a Faculdade de Ciências Exatas da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, com apoio aí do CNPq, na chamada pública do edital universal de 2021. Né? Então, agradecemos inicialmente ao CNPq pelo apoio a esse projeto de pesquisa. Bom, os participantes aqui rapidamente, eu, professor Fabiano Azevedo Dorsa, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Uberlândia, fui o coordenador desse projeto, a professora Luciana Pereira Assis, da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, membro da equipe pesquisadora, juntamente com o professor Alessandro Vivas, da mesma universidade, o Clarivando Francisco Belisário Júnior, também do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Uberlândia, doutorando na época, né, aluno do nosso programa e agora já egresso, e o Arthur Henrique Souza, graduando em Ciência da Computação na Universidade Federal de Uberlândia, foi bolsista de iniciação científica nesse projeto. Bom, vamos tentar aqui brevemente apresentar a motivação, abordagem de proposta e os resultados alcançados, de forma aí que, de fácil compreensão, apesar de ser um projeto de pesquisa em nível de doutorado, vou tentar aqui apresentar com um certo nível de facilidade para a compreensão, né? Bom, o contexto do projeto é na área de ensino à distância, educação à distância, ambientes virtuais de aprendizagem, né? Com aplicação de recursos de inteligência artificial, algoritmos. Um grande desafio nessa área é fornecer recomendações personalizadas de conteúdo para os alunos, né, de acordo com as necessidades de cada estudante, considerando o nível de conhecimento do estudante, seus estilos de aprendizagem, preferências cognitivas, né, e dentre outras preferências. Então, personalizar o ensino, personalizar o conteúdo entregue é importante, né, para que a gente tenha o melhor aproveitamento do processo de ensino-aprendizagem nesses ambientes. O problema é a grande carência, às vezes, de conteúdos, né, que a gente chama de objetos de aprendizagem, para cobrir tantas necessidades diferentes de tantos alunos com especificidades diferentes, né? Então, às vezes, a gente tem uma carência em determinados contextos dessa diversidade de conteúdos, né? Então, isso é um problema a ser enfrentado, né? E no contexto dessa pesquisa, uma forma de enfrentamento foi, então, a utilização de conteúdo disponível na web, de forma automática, né, dos repositórios da web, por exemplo, conteúdos que contenham metadados, por exemplo, o Wikipedia, a própria DBpedia, que é uma grande base de dados na web estruturada, em que a gente consegue fazer buscas de conteúdo, né, de forma automática, pelos computadores, sem precisar de um ser humano ficar buscando, né, e aí a utilização, então, do que a gente chama na engenharia de conhecimento de ontologias, para estruturar, né, o que a gente chama de modelagem dos estudantes, que são essas características das necessidades dos estudantes, e a modelagem do próprio conteúdo, né, dos próprios objetos de aprendizagem, do conhecimento, para que então a gente consiga ligar uma coisa com a outra, né, unir as necessidades do estudante com os conteúdos que a gente consegue encontrar e recomendar de forma personalizada da melhor forma possível, alcançando aí o melhor índice de performance no processo de ensino-aprendizagem, né? Para vencer esse desafio, quer dizer, encontrar o melhor conjunto de objetos de aprendizagem para determinado estudante, que é um problema muito complexo, né? É um problema de complexidade muito alta na computação, a gente modelou esse problema da recomendação personalizada de objetos de aprendizagem como um problema de cobertura de conjuntos, né? Que é um problema, que é uma modelagem matemática, né? Aí, na área de programação linear, para que a gente possa encontrar, né, resolver problemas de otimização, né, porque na verdade a gente está buscando otimizar, né, os conteúdos que a gente vai recomendar a determinado estudante de forma que o processo de aprendizagem dele seja o melhor possível. Então a gente enxergou isso como justamente um problema de otimização da programação linear e ainda usamos então também um chatbot e também recursos de gamificação para que o estudante pudesse se engajar
nesse processo, né? Então, a ideia da programação linear inteira aqui, modelando como um problema de cobertura de conjunto, era justamente encontrar o melhor conjunto de objetos, né? E nesse contexto, a gente, para quem conhece um pouquinho, né, da programação linear e do problema de cobertura de conjunto, como que a gente calculou o custo, né, da recomendação? Justamente a distância entre as preferências do estudante e os objetos de aprendizagem que a gente gostaria de recomendar. Essa distância é a diferença nas propriedades, né? Então, à medida que o objeto de aprendizagem atende melhor determinado estudante, essa que a gente chama de distância, né, fica menor. E então, a gente encontrando esse conjunto de objetos mais próximos do estudante, a gente tem um custo menor nesse conjunto, e aí então a gente consegue, né, encontrar esse problema de otimização, né, através aí dos algoritmos que eu vou citar, algumas meteorísticas, né, porque é um problema de busca complexo, né. Então, é basicamente isso, né? A melhor forma de ligar conteúdo ao estudante de forma que atenda melhor as preferências dele, só que modelando matematicamente de uma forma computacionalmente resolvível, né? Bom, basicamente, para a gente entender esse processo, não precisa preocupar aqui, porque tem muitas siglas, né? Mas o estudante, ele acessa aqui o ambiente, né, através de um chatbot, né? E aí essas bases de dados que a gente citou, né, as ontologias que modelam esse conhecimento do estudante e também os objetos, né, as características dos conteúdos, né? A gente consegue automaticamente inferir, né? Eu tenho esse estudante, como que eu busco os melhores conteúdos, a gente faz uma inferência automática, que essas bases de dados chamadas ontologias nos permite fazer, que também é uma aplicação de inteligência artificial, inferência automática, né, de conhecimento, e aí a gente consegue, além disso, buscar alguns conteúdos, por exemplo, em Wikipedia, na própria DBpedia, né, através de consultas automáticas, o próprio computador, não é o professor, e aí esse conteúdo encontrado na web, eles vêm temporariamente também, e se eles forem aprovados pelo algoritmo de recomendação, que é aquele usando o problema da cobertura de conjunto, eles vão ser também recomendados pelo estudante e vão entrar, né, eles são recomendados para o estudante e entram aqui também na nossa base de dados para futuramente já serem recomendados, né? Então, é esse processo. Aqui há uma ontologia, né, que é onde a gente modela os objetos de aprendizagem, aqui o modelo de estudante, que são as bases, né, são os arquivos onde a gente armazena os dados, né, e o chatbot, né, que é onde a gente faz toda a interação do estudante, né, e o estudante, toda a interação é falada, e aí o chatbot vai recomendando esses conteúdos de acordo com as necessidades do estudante, usando todo esse aparato tecnológico, mas só que de forma também considerando a gamificação, ele ganha pontos, né, ele sobe de nível, isso é a gamificação, é você engajar o estudante no processo, né, com pontuação, com sistemas de ranking, mas o chatbot com uma interação bastante amigável a ele, podendo ser acessado de celular, de tablet, né, de forma ubíqua, né, de qualquer lugar, né. Bom, a gente implementou aí alguns algoritmos, né, o algoritmo exato, guloso, o PSO, que é um algoritmo de IA, e um algoritmo genético, né, algumas técnicas. Aí, na tese de doutorado e nos artigos, tem todos os experimentos estatísticos, para quem é da área de computação, quiser observar, né, os testes, e os melhores, né, a gente chegou com o Particle Swarm Optimization apresentou soluções melhores que o GRID, o guloso, né, e o GRID é mais rápido que o PSO, o algoritmo genético não teve uma performance tão boa, o exato é muito bom, só que ele para lidar com espaço de busca pequeno, né, com poucos objetos. Quando você tem espaço de busca grande, ele já não fica tão bom na questão da performance, né? Bom, o Clarivando, então, nesse processo, defendeu a sua tese de doutorado, né? Eu fui o orientador, os professores Alessandro, né, e Luciana co-orientadores, contamos aí na banca a professora Márcia, aqui da UF, o professor Renan, também da UF, José Palazzo, lá da URGS, e o professor Evandro Costa, da UFAL, participamos do evento do SBI em 2023, né, parte do Congresso Brasileiro de Informática e Educação, apresentando um artigo referente a essa tese, publicamos um artigo no periódico internacional, International Journal of Learning Technology, muito bom, então um artigo que também resume muito bem. Publicamos, então, no Congresso de Informática da Educação, a tese de doutorado foi finalizada em 2024,
Contamos, então, com o bolsista Arthur Henrique de Souza por 16 meses, que teve uma contribuição muito fundamental no nosso trabalho, né? Futuramente, desejamos melhorar esses algoritmos de recomendação e introduzir IA generativa, para melhorar também e ver as possibilidades, né? Nesse link aqui, vocês podem encontrar essas publicações que eu mencionei, facom.uf.br, Tio Fabiano, meu nome, meu site institucional, tem todas as publicações lá. Gostaria muito de agradecer ao CNPq pelo apoio, à Universidade Federal de Uberlândia e à Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri por essa parceria. E até a próxima.